Fala Fera, essa é a nossa aula sobre o estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? Nós vimos na aula de construção de imagem que espelho conjuga um objeto real, uma imagem real ou virtual, invertida ou direita, maior ou menor que o objeto, de acordo com a posição do objeto e com o tipo de espelho. Então, dadas as posições e alturas de um objeto real relativos a um tipo de espelho, seja ele côncavo ou convexo, a posição e a altura da imagem podem ser determinadas matemática e analiticamente, tá joia? Para isso, pessoal, a gente vai ter que adotar esse referencial. Lembra desse aqui, ó? É o eixo principal. Então, a gente sempre vai colocar o objeto e imagem nesse eixo principal. Nós temos aqui o foco e o centro de curvatura, tá? E vamos determinar agora algumas incógnitas para que a gente possa fazer esse estudo analítico. Primeiro, pessoal, eu vou chamar de O o tamanho do objeto, certo? A altura dele, a altura do objeto é O. O tamanho da imagem eu vou chamar de I. Então, I é o tamanho da imagem, é a altura da imagem, seja ela para cima ou para baixo, tá joia? Tamanho da imagem. Outra grandeza que a gente vai usar bastante é a distância focal, que a gente viu lá na primeira aula de espelho esférico, que era a metade do raio. Vai ser importante você lembrar disso. Não assistiu? Volta lá e assiste essa nossa aula introdutória de espelhos esféricos. Então temos aqui a distância focal, tá? Outra grandeza importante é a distância do objeto até o espelho. Aqui, pessoal, a maioria dos livros, se não todos, vão chamar essa distância de P. A distância do objeto até o espelho. Eu vou chamar aqui no meu exercício de DO, distância do objeto. Mas isso é irrelevante, você usa a incógnita que você achar melhor. Assim como para a distância, essa aqui é a distância do objeto, né? Assim como a distância da imagem até o espelho, distância da imagem eu posso chamar de P' ou DI. Os livros vão chamar de P'. Na minha aula eu vou chamar de DI. Lá na frente vocês vão saber por quê. Beleza? Mas eu vou mostrar dos dois modos na minha aula. Então essas são as principais grandezas que eu vou precisar aqui, ó. O, que é o tamanho do objeto, I, que é o tamanho da imagem, F, que é a distância focal, metade do raio de curvatura, P ou DO para a distância do objeto e P' ou DI para a distância da imagem, ok? Então, estão aqui todas as minhas incógnitas. Matematicamente, pessoal, a primeira equação que eu trago para vocês é a equação dos pontos conjugados, também conhecido como equação de Gauss. Ou seja, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem. É assim que você vai aprender nos livros. Eu vou trazer uma outra forma de escrever a mesma equação. Outra forma, pessoal, é essa aqui, ó. DO, que é a distância do objeto, vezes DI, que é a distância da imagem, é igual a F, que é a distância focal, vezes DI, que é a distância da imagem, mais F, que é a distância focal, vezes DO, que é a distância do objeto. Por que eu uso dessa forma e não da primeira? Primeiro que matematicamente é melhor você usar multiplicações e adições do que você trabalhar com os inversos, que aqui, por exemplo, se eu dou esses dois valores aqui, P e P', você teria que achar MMC, entre outras coisas. E a segunda maneira é que você pode memorizar essa fórmula pela frasezinha DODI igual a FODI mais FODO. DODI, FODI, FODO. Beleza? DO, distância do objeto, que pode também ser chamada de P, DI, distância da imagem, que pode ser chamada de P', e F de foco. Então essa é uma da... Lembrando, as duas equações são equivalentes, tá? Ou você usa uma, ou você usa outra. Outra equação que a gente vai usar bastante aqui no estudo analítico dos espelhos esféricos é o aumento linear transversal, tá? Que relaciona o tamanho da imagem com o tamanho do objeto e as distâncias também. Lembrando que aqui você pode escrever menos P' sobre P. E esse menos tem que ser lembrado, tá? Ele vai ser muito importante. O sinal de todo mundo aqui é muito importante, pessoal. Então, para finalizar essa parte, ó, matematicamente, a gente pode usar a equação de Gauss, tá joia? Num desses dois formatos, o que você achar mais fácil. Você também pode escrever que o foco é o produto pela soma
entre as distâncias do objeto e a imagem, mas isso fica a seu critério. Eu gosto de usar o DODI, FODI, FODO, tá? E a equação do aumento. O aumento é quanto a imagem está aumentada ou reduzida, tá? Vamos ver agora a questão dos sinais de todas essas grandezas, beleza? Então tá aqui os dois espelhos, tá? Se o foco for positivo, significa que o espelho é côncavo, tá? Se o foco der negativo, significa que o espelho é convexo. Então, o sinal da distância focal vai determinar o tipo de espelho que nós estamos trabalhando. A distância focal do espelho côncavo é positiva porque é um foco real. Você pode ver isso na nossa primeira aula de espelhos esféricos, tá? Se o foco do espelho convexo é negativo, porque ele é um foco virtual formado atrás do espelho, tá bom? Então, primeiro sinal que você tem que prestar atenção. Outro sinal que você tem que prestar atenção é o sinal da distância da imagem. Se a distância da imagem for positiva, é porque a imagem é real, formada na frente do espelho. Se a distância da imagem der negativa, significa que a imagem é virtual, ela é formada atrás do espelho, tá? Agora, com relação ao sinal do tamanho da imagem. Se o tamanho da imagem for negativo, a imagem vai ser invertida, tá? Ou seja, de cabeça para baixo, em relação ao objeto. Se o tamanho da imagem for positivo, significa que a imagem é direita, ou seja, de cabeça para cima, em relação ao objeto. Nesse ponto, eu também quero destacar que quando o aumento for positivo, significa que a imagem é direita e o tamanho dela é positivo também. Quando o aumento der negativo, significa que a imagem é invertida, tá bom? Lembrando também que toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita, ok? Bom, pessoal, tá feito o estudo, nós vimos as equações, vimos a explicação dos sinais, vamos agora aplicar em dois exercícios, tá? Primeiro exercício diz que um objeto real tem 4 centímetros de tamanho, situa-se a 9 centímetros de um espelho esférico. A imagem correspondente é real e se forma a 18 centímetros do espelho. Então, objeto real de 4 centímetros é o tamanho do objeto. Situada a 9 centímetros do espelho é a distância do objeto. A imagem é real e se forma a 18 centímetros do espelho, distância da imagem. Eu quero que você determine o tipo de espelho. Ó, pessoal, só pelo fato de ser real, eu já sei que o espelho é côncavo, tá? Tipo do espelho, espelho côncavo, porque só o espelho côncavo produz imagem real. O espelho convexo só produz um tipo de imagem, virtual, direita e menor, tá? Então, qualquer outra imagem que seja diferente de virtual, direita e menor é espelho côncavo. E só o espelho côncavo produz qualquer tipo de imagem real. Então, já está respondido aqui. Mas tem outra maneira de você determinar o tipo de espelho, que eu vou usar essa maneira também para achar o raio de curvatura do meu espelho. O raio de curvatura depende da distância focal. Eu vou achar essa distância focal pela equação de Gauss. Como eu falei, eu prefiro usar DODI, FODI, FODO. Então, a distância do objeto é 9, a distância da imagem é 18, o foco, a distância do objeto é 9, o foco, a distância da imagem é 18. Ó, o objeto está a 9 centímetros do espelho e a imagem se forma a 18 centímetros do espelho. Então, DO, distância do objeto é 9, DI, de distância da imagem é 18. Lembrando que aqui a ordem dos tratores não altera o viaduto, ok? Então, fazendo essas continhas aqui, ó, 9 vezes 18 é 162, 9 mais 18 é 27, o 27 que multiplica na direita, na esquerda ele divide, então a distância focal é 6 centímetros. Aqui, pessoal, como a distância focal deu positivo, é mais uma razão para eu acreditar que o espelho é côncavo, tá? Espelho foco, distância focal positiva, espelho esférico côncavo. Mas o que eu quero é o raio de curvatura, né? E o raio de curvatura é o dobro do foco, visto que a distância focal é a metade do raio de curvatura.
Então, 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho um espelho com raio de curvatura 12 centímetros. E no meio do raio de curvatura eu tenho a distância focal, que é 6. Ok? Vamos ver agora o tamanho da imagem. Para isso, achar o tamanho da imagem, eu vou usar a equação do aumento. Lembra que a equação do aumento tinha duas igualdades? Lógico que você sabe que você só pode usar uma igualdade de cada vez. E eu vou usar a segunda. O tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como menos a distância da imagem está para a distância do objeto. Substituindo, o tamanho do objeto é 4, um objeto real de 4 centímetros. Tá certo? Então, o tamanho do objeto é 4, menos a distância da imagem, que é 18, sobre 9, que é a distância do objeto. Fazendo essa continha aqui, menos 18 dividido por 9 é menos 2. Multiplicando meios pelos extremos, I é igual a menos 8 centímetros. Beleza? Como a imagem é real, pessoal, toda a imagem real é invertida. Por isso que é de cabeça para baixo. Tá? Esse sinal de menos indica imagem invertida. Toda imagem real é invertida. Ok? Então a gente respondeu tudo desse problema. Vamos fazer agora um problema com outro tipo de espelho, tá? Um objeto está a 15 centímetros de um espelho esférico convexo, ó, espelho esférico convexo, cujo raio de curvatura tem valor absoluto igual a 10 centímetros, raio de curvatura 10 centímetros. Determine a distância focal. Ora, pessoal, distância focal é a metade do raio de curvatura, tá? O raio é o dobro da distância focal, a distância focal é a metade do raio. O raio de curvatura tem valor absoluto igual a 10. 10 dividido por 2. 5. Por que esse sinal de menos? Porque o espelho é convexo, sacou? Todo espelho convexo tem distância focal negativa. Espelho côncavo, distância focal positiva. Espelho convexo, distância focal negativa. Então você tem que colocar esse sinal e ele vai ser importante para o restante do problema. Se você errar aqui, é efeito dominó, né? Efeito cascata, vai errar o restante do problema inteiro. Então muito cuidado, pessoal. Aqui é uma casca de banana que cai muito. Ele dá o valor absoluto, né? O valor em módulo do raio de curvatura, 10 centímetros. Então, lógico, a distância é 5, mas o valor da distância focal é menos 5 para a gente fazer o estudo analítico do restante do problema, tá bom? Então, na letra B, ele quer a distância da imagem. Vou usar a equação de Gauss, né? Dó, di, fó, dó. Distância do objeto é 15. Distância da imagem é o que eu quero. A distância focal é menos 5. Ó, coloquei menos 5 dos dois lados. A distância do objeto é 15. Eu quero a distância da imagem. Tá? Fazendo essas continhas aqui. O menos 5 DI vai passar para o lado esquerdo mais 5. Então vai ficar 15 DI mais 5 DI. Virou 20 DI. Menos 5 vezes 15 deu menos 75. Ok? 20 que na esquerda multiplica, na direita divide. Então, menos 75 dividido por 20 vai dar menos 3,75. Nota que todo espelho convexo, ele só forma imagens virtuais. Por isso que essa distância deu negativa, porque essa imagem é virtual. Distância da imagem negativa, imagem virtual. Distância da imagem positiva, imagem real. Então, bateu aqui, né? Combinou. Imagem virtual, distância negativa. Agora eu quero o aumento linear transversal. Então, vamos usar a primeira igualdade, né? Então, o A é igual ao I sobre O, mas eu não tenho nem o tamanho da imagem, nem o tamanho do objeto, mas pode ser também igual a DI, menos DI sobre DO. Então, ó, menos da fórmula do aumento e o menos da grandeza que eu calculei. Então, ficou menos 3,75 dividido por 15. Fica 3,75 positivo dividido por 15, 0,25. Veja, aumento positivo significa que a imagem é direita. Toda imagem virtual é direita, certo? E menor, né? Ela vale 0,25. Ou seja, ela é 25% o valor do objeto. Então, um objeto de 1 metro ficaria com 25 centímetros. Então, imagem virtual, está aqui, distância negativa,
direita, né? O aumento deu positivo, e menor porque o aumento deu menos que 1. Ok? Bom, é isso, pessoal. Está aqui resolvido. Discutimos bastante esse estudo analítico. Essa foi a nossa última aula sobre espelhos esféricos. Se liga nessa playlist com todas essas aulas sobre reflexão, espelhos planos, espelhos esféricos. Gostou? Curte e se inscreve no nosso canal. A gente fica muito feliz com a inscrição e com a curtida de vocês. Comenta também, é muito bom. E compartilha com a sua galera. Beleza? Aquele abraço.